Olá, meu nome é Júlia Vitória da Silva Oliveira, sou acadêmica do curso de Engenharia Civil na UFMS e neste momento estou apresentando uma disciplina de Cálculo 1 ministrada pela professora Carla Nonato. Aqui eu vou falar sobre o porquê que a gente precisa aprender derivadas, limites, integrais em cálculo. E esse vídeo é um vídeo explicativo falando sobre isso. Enfim, aplicações de derivadas na engenharia civil, As derivadas é um conceito fundamental do cálculo, possui aplicações vastas e importantes na engenharia civil. Ela permite a análise de como as grandezas variam em relação ao tempo e outras variáveis, fornecendo uma compreensão para a resolução de problemas complexos que surgem no dia a dia da construção civil. Para início, a gente precisa saber o que são derivadas, E a derivada de uma função f de x em um ponto x0 representa a inclinação da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto. Em termos mais simples, a derivada mede a taxa de variação instantânea da função, revelando o quão rápido a função está mudando naquele instante. Essa informação é essencial para compreender o comportamento de funções em diversos contextos, como cálculo de velocidades, acelerações e taxas de crescimento. Inclinação. A derivada fornece a inclinação da reta tangente ao gráfico da função em um determinado ponto, indicando quão íngreme é a curva naquele instante. Taxa de variação. A derivada mede a taxa de variação instantânea da função, revelando quão rápido a função está mudando em relação a uma variável independente, como o tempo ou a distância. Máximos e mínimos. A derivada também é usada para encontrar os pontos de máximo e mínimo de uma função, pois nesses pontos a derivada é igual a zero. Aqui a gente vai ver como que as derivadas funcionam. Aqui, imagine um carro em movimento, a velocidade do carro em cada... peraí só um minuto. A velocidade do carro em cada instante do tempo é a derivada da função que descreve sua posição em relação ao tempo, ou seja, a derivada nos diz o quão rápido o carro está se movendo em cada ponto do trajeto. 1. Posição. A posição do carro em relação ao tempo é representada por uma função. 2. Derivada. A derivada da função da posição em relação ao tempo fornece a velocidade do carro em cada instante. E 3. Velocidade. A velocidade do carro, que é a derivada da posição, nos diz o quão rápido o carro está se movendo em cada momento. Bom, dito isso, aqui a gente vai falar sobre onde a gente aplica derivada na engenharia civil, Como que isso vai ser útil na minha área de atuação. Bom, aqui as derivadas aplicadas na engenharia civil é um exemplo de projeto estrutural. A derivada desempenha um papel fundamental no dimensionamento de estrutura, como pontes, edifícios e barragens. A análise de tensões e deformações é primordial para garantir a segurança e a resistência da estrutura. Dessa forma, aplicadas as derivadas. 1. Cálculo de forças. As derivadas auxiliam a determinar as forças que atuam em diferentes pontos de uma estrutura, como tração, compressão e cisalhamento. Esses cálculos são importantes para dimensionar vigas, colunas e lajes de forma que possam resistir às cargas aplicadas. 2. Análise de deformações. As derivadas nos permitem analisar como a estrutura se deforma sob a ação das cargas. Compreender a deformação é fundamental para garantir a estrutura que não ultrapasse os limites da resistência e permaneça segura. E 3. Dimensionamento ótimo. As derivadas permitem otimizar
o dimensionamento das estruturas, utilizando menos material e reduzindo o custo sem comprometer a segurança. Isso é feito ao encontrar o ponto de mínimo da função, que descreve o custo da estrutura em relação à sua resistência. Bom, dito isso aqui, agora eu vou mostrar como que a gente calcula, né, um exemplo de aplicação de derivada na área de atuação. Aqui eu vou calcular o momento fletor máximo na viga usando a derivada. Aqui a gente precisa determinar o momento máximo na viga, né? Que é... Enfim. Primeiro iremos calcular a intensidade da resultante, que é dada pela fórmula da área do retângulo, cuja base é 3, né? 3 metros. E a altura é a carga distribuída, ou seja, 2 kN por metro. Logo, a resultante vai ser R, que é a reação, igual a 3 metros vezes 2 kN por metro, igual a 6. Aqui, a gente determinou a intensidade da resultante. Agora, iremos aplicar as equações de equilíbrio para conseguirmos determinar as reações dos apoios. Logo, aplicamos as somatórias de momento em relação ao ponto A. Portanto, teremos a somatória do momento A igual a 0, né? Menos 4, menos 3 vezes 3, menos 6 vezes 4,5, mais 6 reações do 6 reações do momento B, igual a 0. Logo, né, nesse cálculo, deu RB igual a 6,67 kN. Agora, para determinar a reação no apoio A, iremos aplicar a resultante de forças verticais. Logo, né, a somatória de forças verticais é igual a 0. RA mais RB menos 3 menos 6 igual a 0. Logo, isolando RA é igual a igual a 9 menos RB, que é igual a 9 menos 6,67, que é igual a 2,33 kN. Portanto, determinamos reações de apoio. Agora iremos calcular a função do momento interno no trecho BC. Iremos aplicar o método das seções, que consiste em fazer um corte em uma distância x do apoio B. Logo, a somatória do momento é igual a 0, menos m, menos 2 vezes x sobre 2, mais 6,67x igual a 0. Nesse cálculo aqui, deu momento é igual a 6,67x menos x ao quadrado. Aqui a gente determinou a função do momento interno atuando no trecho da viga. Agora, vamos determinar qual que é o ponto em que o momento é máximo no mesmo trecho da viga. No mesmo trecho de viga de 3 metros, aplicando a derivada. Então, para que m seja máximo, d sobre d de x e m igual a 0, aí a gente vai fazer d sobre d de x vezes 6,67x menos x ao quadrado igual a 0. Esse 6,67 aqui é a função do momento. E aí, nesse cálculo aqui, ele deu 6,67 menos 2 vezes x, porque a gente derivou, igual a 0. Nisso, x é igual a 3,33. Só que a gente não vai ter 3,33 porque a nossa distância de intervalo é de 0 a 3 e não 0 a 3,33. Então, vai ser só de 0 a 3. Nesse caso, x é igual a 3, não 3,33. Agora, vamos substituir o valor de x, que é 3 metros, logo, momento máximo é igual a 6,67 vezes 3 menos 3 ao quadrado, que é igual a 11 kN,
E esse é o nosso momento máximo. Então, o momento máximo dentro da carga distribuída da viga é de 11 kN. Voltando, aqui tem outro exemplo de aplicações derivadas na engenharia civil, né, que é o projetos hidráulicos. As derivadas também são ferramentas importantes na área hidráulica, que lida com o comportamento de fluidos em repouso e em movimento. A aplicação de derivada permite a análise de vazão, pressão, velocidade e outros parâmetros importantes em sistemas hidráulicos. Primeiro, vazão. A derivada da função que descreve o volume de água em um reservatório em relação ao tempo fornece vazão da água, que é a quantidade de água que flui por unidade de tempo. 2. Velocidade. A velocidade da função que descreve a posição de uma partícula de água em relação ao tempo fornece a velocidade da água em cada ponto do sistema hidráulico. 3. Pressão. A derivada da função que descreve a pressão em um ponto do sistema hidráulico em relação à distância fornece a variação de pressão ao longo do sistema. Outro exemplo é em projetos topográficos. A topografia que estuda a forma, dimensão e posição relativa ao posição relativa de pontos na superfície da Terra, utiliza as derivadas para realizar diversos cálculos importantes, como cálculo de volumes de terraplanagem, a determinação de declividade de terreno e a análise de curvas de nível. Cálculo de volumes. As derivadas são usadas para calcular volumes de terraplanagem, ou seja, a quantidade de terra que precisa ser movimentada durante as obras de terraplanagem, como cortes e aterros. Declividade. A derivada da função que descreve a altitude do terreno em relação à distância horizontal fornece a declividade do terreno, que é a inclinação do terreno em um determinado ponto. Curvas de níveis. As derivadas são usadas para determinar as equações das curvas de nível, que são linhas que ligam pontos com a mesma altitude em um mapa topográfico. Outro exemplo é o projeto geotécnico. A geotecnia que estuda a propriedade do solo e das rochas, utiliza as derivadas para analisar o comportamento do solo em diversas situações, como o cálculo da capacidade de carga de fundações, a análise de estabilidade de taludes e a avaliação de recalque e adesamento do solo. Análise de parâmetros. As derivadas são usadas para analisar os parâmetros do solo, como coesão, ângulo de atrito interno e permeabilidade, através de ensaios laboratoriais e de campo. Dimensionamento de fundações. As derivadas são usadas para calcular a capacidade de carga das fundações, considerando as características do solo e o peso da estrutura. Análise de estabilidade. As derivadas são usadas para avaliar a estabilidade de taludes em cortes e aterros, considerando as condições geotécnicas e as cargas atuantes. Monitoramento de obras. As derivadas são usadas para analisar o comportamento do solo e da estrutura durante e após a construção, identificando possíveis problemas e necessidade de intervenção. Dito isso tudo, aqui eu encerro as conclusões das derivadas da engenharia civil. As derivadas, embora pareçam um conceito abstrato do cálculo, são ferramentas essenciais na engenharia civil, permitindo a análise de como as grandezas variam em relação a outras variáveis, fornecendo insights cruciais para a resolução de problemas complexos em diversas áreas da construção civil, do dimensionamento da estrutura e análise dos fluidos à investigação do solo e monitoramento de obras. As derivadas desempenham um papel crucial no desenvolvimento de soluções seguras, eficientes e inovadoras na engenharia civil. E é isso. Até mais!